Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor João Neto e este canal trata de assuntos de história. Já te convido a se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus colegas da escola, pelos grupos do WhatsApp. Eu não tenho filiação partidária e nem fins lucrativos. A ideia é compartilhar informações para ajudar a educação do país. Sabemos que a educação tem seus problemas, então o YouTube é um meio, uma metodologia democrática de divulgar conhecimento e informação. Então nós tratamos de assuntos que têm a ver com política, religião, dicas para o Enem, dicas para ajudar os alunos a estudarem. Então eu faço um vídeo curto, onde você elimina uma determinada dúvida e caso não tenha algum vídeo, uma dúvida que você tenha, deixe nos comentários o que você não entende de história ou dessas áreas afins, e daí eu gravo um vídeo tentando responder, tentando te ajudar. Bom, essas respostas elas são curtas, são introdutórias, eu procuro ser didático para você entender, então não são respostas suficientes, ou seja, eu não vou aprofundar o assunto. Então são discussões que teria muito mais coisa para falar sobre isso, mas aí o tema ficaria muito complexo. Então eu falo de uma forma simplificada. Bom, neste vídeo eu vou responder uma pergunta que os alunos me fazem, que é o seguinte: qual a diferença entre um governante populista e um governante popular? Ou seja, qual a diferença entre ser populista e ser popular? Vamos lá. Então, para te ajudar a entender, fiz um esqueminha aqui no quadro. Nós temos, de um lado, a definição de um governante populista e, de outro, um governante popular. Veja, em cada sociedade nós vamos ter classes. Basicamente, você tem a classe dominante, onde estão aquelas pessoas com privilégios, e você tem a classe dominada, que são as pessoas que não têm privilégios e que geralmente é composta de trabalhadores, de pobres, que sustentam alguns benefícios da classe dominante. Bom, essa classe dominada ela sofre vários problemas. Eu listei aqui alguns dos mais comuns. Por exemplo, ela sofre falta de saúde, de qualidade, educação de qualidade, saneamento, alimentação, transporte, segurança, lazer, emprego, moradia, entre outros. A história já mostrou que se você deixar essa classe de dominados muito tempo nessa situação, vai chegar uma hora que ela vai se revoltar. E se revoltando, ela faz uma revolução. Em termos simples, o que seria uma revolução? Seria quando você altera a ordem da sociedade, altera a ordem estabelecida. Então, para isso não acontecer, é que surgem governantes que são populistas. Quem são eles? São governantes, eles podem ser tanto de origem da classe dominada, quanto da classe dominante. Mas eles vão estar a trabalho da classe dominante. Ele vai ser carismático, e aí ele vai, através do seu carisma, resolver alguns desses problemas. Por exemplo, ele resolve 3 problemas da sociedade, e aí da classe dominada, e aí a classe dominada, ela acalma, você acaba com o perigo dela se revoltar, e ao mesmo tempo ela desenvolve um sentimento de gratidão com esse governante carismático, que se apresentou como aquele extraordinário que cuida, que fez algo por essa classe dominada. Esse seria basicamente o conceito de populista. Claro, aí já veio alguns governantes na sua cabeça. Provavelmente você se lembrou do ex-presidente Lula. Acontece que o ex-presidente Lula não pode ser encaixado na classificação de populista, e eu já vou explicar por quê. E outra coisa, tem um período na história do Brasil, que eu coloquei aqui, que vai de 1945 a 1964, que provavelmente você estudou, aprendeu na escola, como a República Populista, ou Democracia Populista. Também não serve, também não se encaixa. Alguns historiadores usaram esse termo, ele aparece em alguns livros didáticos, como se os governantes daquele período fossem populistas. Mas nós vamos ver que não são. Acontece, aí está o grande problema, é que foi um dos pouquíssimos momentos da história do Brasil em que houve democracia de fato.
E aí você pensa, justamente aquele período em que teve democracia é chamado de república populista. Ora, isso é uma forma de denegrir o período que foi democrático. É como se indiretamente estivesse dizendo que quando há democracia, a população não sabe votar. Como se os governantes daquele período tivessem sido ruins. Ou seja, ao dizer que são populistas, você está passando uma imagem negativa. O que não aconteceu com aqueles governantes. Então esse negócio de dizer que de 1945 a 64 foi república populista, esquece isso. O termo melhor foi Segunda República, né? A Primeira República era Vargas e Segunda República. Bom, acontece que o governante populista, quando ele faz isso, ele promove um engodo, porque ele não desenvolve o país. Existem índices internacionais de verificação de vários serviços. Então, por exemplo, há índices que verificam a qualidade da educação, o IDH, que olha a qualidade de vida de forma geral, e por aí vai. Ao final de um governo populista, você não vê esses índices alterados, não houve uma melhoria objetiva que pode ser averiguada. Então, no final das contas, o governo de um populista, ele é um engodo. Ao final, você tem um país quebrado. Agora, quando você vai para um governante popular, o que acontece? Ao final do seu governo, houve desenvolvimento no país. Essa é uma grande diferença. Então, ele não vai ser um engodo. E como ele promoveu o desenvolvimento, geralmente ele se torna querido. E uma diferença básica entre o populista e o popular é que o popular ele é querido por várias classes, se não todas as classes de um determinado país. E ele também é visto com competência. Todo mundo admira, seja a classe inferior ou a classe superior, a sua capacidade de governar, e ele também é conciliador. Ao invés dele causar divisões, ele acaba unindo diferentes grupos dentro de um país em torno de um mesmo projeto. O governante populista, ele faz mais ações de governo, ou seja, ele cria situações em que a população da classe dominada precisa criar esse sentimento de gratidão como uma espécie de ameaça. Ou seja, se aquele governante sair, aquele projeto não vai continuar. Já o governante popular, ele desenvolve mais ações de Estado, ou seja, ações políticas públicas que vão permanecer ainda que ele ou o partido dele não sejam mais os presidentes. Ou seja, ele desenvolve o país de tal forma que o país é capaz de andar sozinho sem precisar necessariamente que aquele presidente ou aquele partido esteja no governo. Agora, em relação, por exemplo, ao ex-presidente Lula, quer você goste dele ou não, quer você tenha várias críticas ao partido, à corrupção e várias questões objetivas que nós sabemos que existiram, infelizmente, uma certa herança negativa, mas é inegável que houve desenvolvimento no país que pode ser verificado por esses índices internacionais. Então, houve várias melhorias de fato, que inclusive continuam, mesmo que não seja ele mais o presidente, ou que o governo não esteja mais com o PT. Tanto é que havia uma admiração com o seu governo, não só das classes baixas e trabalhadoras, mas de grandes empresários. Porque não só a classe baixa lucrou com o seu governo, mas outras classes, inclusive capitalistas, grandes capitalistas, banqueiros, também lucraram. E a mesma coisa no período de 45 a 64, em que os governantes como Getúlio e Juscelino Kubitschek também trouxeram desenvolvimento para o país. Por isso não podem ser simplesmente reduzidos a governantes populistas. Se ainda não ficou claro, vou terminar aqui com um exemplo. Nós temos governantes populares conhecidos. Angela Merkel na Alemanha, Barack Obama nos Estados Unidos, o Putin na Rússia e por aí vai. E no caso de populista, um exemplo que nós temos é o presidente da Venezuela. Infelizmente, estamos vendo naquele país o resultado de um governo populista. Agora, não confunde, tá? Tem muita gente que confunde alguns conceitos. Chamam o governante populista de comunista e não tem nada a ver. Por quê? O comunismo, ele propõe alterar a sociedade.
A ideia do comunismo é que a classe dominada ocupe os postos da classe dominante. No caso você pode dizer assim, mas o populista quer manter a população dependente dele, ele não quer alterar, certo? Então as bolsas são ações populistas. Não, as bolsas, Bolsa Família, Bolsa Universitária, entre outras, são ações da social-democracia. Depois eu vou gravar um vídeo explicando isso melhor. Bolsa é uma ideia da social-democracia para promover o estado de bem-estar social. Então não confunda isso com um governante populista. E se você não entendeu ainda, ficou um pouquinho difícil, volta o vídeo, assiste de novo que você vai entender. Mas se mesmo assim ainda tem dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu posso tentar respondê-las. Se quiser também, deixe aqui uma sugestão para um próximo vídeo. E aí, mais uma vez, eu te convido, curta para você receber os vídeos assim que eu postar e compartilhe com seus amigos, com seus colegas, nos seus grupos de WhatsApp da escola. Vou gravar um vídeo semana que vem sobre a história das constituições. Especificamente, vou contar as características de cada uma das constituições, que isso pode cair no Enem deste ano. Então é isso, bom estudo para você e muito obrigado pela sua audiência.